Olá, colegas, professor e tutora, né? Vou mandar um abraço para vocês e eu venho, através deste vídeo, desenvolver a apresentação referente à disciplina Seminário Temático 3 no ano 2024, em sua primeira unidade, né? Nessa primeira unidade, tivemos como determinação, né, inicial, desenvolver a análise sobre o tema o princípio da eficiência na gestão pública brasileira, né? A análise de suas contribuições nos serviços destinados à sociedade. Esse trabalho é composto pelo mapa mental com todas as orientações sobre como ocorreu as ações para a transformação da estrutura burocrática do Estado brasileiro, bem como essa explanação que eu estou realizando agora, com maiores detalhes sobre o tema em questão. Eu gostaria, inicialmente, de saudar, né, o professor Rubens Pacheco, orientador dessa disciplina, né? O professor vem nos orientando durante as transmissões das aulas online. Não esquecendo também de agradecer a nossa tutora, a professora Florisângela da Silva Cunha, e aos nossos colegas que estão matriculados na disciplina de Seminário Temático 3 e que são companheiros de jornada no nosso curso de Administração Pública da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, né? Queria fazer essa saudação que para mim é muito relevante, muito importante, né? Bom, o tema análise de contribuições, de suas contribuições nos serviços destinados à sociedade, né? O princípio da eficiência na gestão pública brasileira e esse arcabouço de um trabalho bem executado, bem elaborado por Michele de Paula Rezende Silva e Fábio Lucas de Albuquerque Lima, né, evidenciam a forma, a importância desse artigo, que foi um estudo que analisa a aplicação do princípio da eficiência na gestão pública, considerando sua evolução histórica, né, e sua importância na legitimação na estrutura governamental, né. Esse trabalho ele foi desenvolvido em 3 capítulos, né? Um capítulo introdutório, né, que fala sobre o breve histórico da gestão pública brasileira, um capítulo posterior que fala sobre a emenda constitucional número 1998 e o princípio da eficiência, e o terceiro capítulo, as contribuições da utilização do princípio da eficiência nos serviços destinados à sociedade. Essa é a parte importante, conclusiva, né, e que desenvolve esses princípios, né? Ao final teremos as contribuições e considerações finais a respeito da temática. Então, vamos iniciar aqui nossa jornada de explanação falando sobre a primeira parte, né? Vamos começar com um breve histórico da administração pública brasileira, né, salientando que desde a República Velha nós já tivemos essas grandes transformações do Estado brasileiro, que passaram por diferentes modelos, como o bacharelismo, o patrimonialismo, o modelo burocrático weberiano e o modelo gerencial, e, por fim, a governança pública moderna. Importante fazer o destaque desses modelos e a mudança como um divisor de águas para o nosso Brasil, né? Bom, primeiro os modelos de bacharelismo e patrimonialismo, né, que foram muito evidentes e constantes na história do Brasil, né, e ainda deixam até hoje ser resíduos dessas práticas, né. O modelo de bacharelismo e patrimonialismo é caracterizado pela influência do clientelismo, que é um elemento, né, permanente na estrutura pública brasileira até hoje, até os dias atuais, e o uso dos cargos públicos para benefício pessoal, predominantemente no período da Primeira República, que vai até a década de 30, e no início do período republicano brasileiro. Posteriormente, nós temos o modelo burocrático weberiano, introduzido no Brasil a partir da década de 30, com a ascensão de Vargas, as grandes transformações do Estado brasileiro, o Estado passando a ser um elemento de protagonismo nas ações, do alcance que o Estado tinha para a sociedade, né? Ele enfatizou, né, a racionalidade, a hierarquia e a impessoalidade nas administrações públicas, buscando eficiência e profissionalização, e buscando também superar aquele modelo arcaico
anterior, patrimonialista, né, clientelista, que o coronelismo, durante muito tempo, de certa maneira, influenciou na sociedade brasileira. Posteriormente, esse movimento, né, esse modelo burocrático weberiano, ele se mantém durante algum tempo no Brasil, né? Ele é transformado a partir do processo de redemocratização, né, já na República moderna brasileira, após a ditadura militar. Nós tivemos o governo Sarney, algumas pinceladas, né, algumas questões de tentativa de transformação, principalmente na economia. Posteriormente, o curto governo Collor, e aí sim, a partir dos anos 90, né, o governo Collor foi importante, sim, é bom a gente salientar isso, mas é importante salientar as grandes transformações, principalmente do governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Então, o modelo gerencial brasileiro, que emerge posterior a esse modelo burocrático weberiano, veio implementando, a partir dos anos 90, as grandes mudanças necessárias para alcançar a eficiência do Estado. Focou na eficiência, na redução do tamanho do Estado e na adoção de práticas do setor privado com ênfase na produção. Essa era a tônica deste modelo. Posteriormente, né, vemos a ascensão do governo do modelo da governança pública moderna, né, mais próxima dos dias atuais, né, da década de 2000, que enfatiza a participação, a transparência, a colaboração intersetorial e a accountability. A accountability se refere à obrigação das autoridades públicas de prestar conta de suas ações e de seus resultados, promovendo transparência e responsabilização perante a sociedade, né? Alguns modelos importantes, algumas ações que foram promovidas como lei durante esse tempo, elas estão em vigência. A intencionalidade disso é exatamente gerar uma administração pública mais democrática e mais responsiva às demandas sociais, né? Importante salientar alguns elementos que foram importantes na década de 30, a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, em 1938, influenciado pelas ideias de Max Weber, por isso que esse modelo é considerado um modelo de inspiração weberiana, né? E também salientar que o gerencialismo trouxe a separação entre a política, né, e a administração pública, né? A aplicação dos princípios, né, da administração privada no setor público, que é conhecida como New Public Management, que é exatamente essa perspectiva, né? Esse modelo enfrentou críticas e limitações no contexto brasileiro. Essa primeira introdução, essa primeira parte, né? O que é importante salientar na questão da governança pública contemporânea? A governança pública contemporânea no Brasil, surgida nos anos 2000, representa, né, um modelo de administração pública que enfatiza a participação cidadã, a transparência e a colaboração entre diferentes setores e responsabilidades, visando a gestão mais democrática e mais eficiente dos recursos públicos e da ação das políticas públicas. Há uma necessidade de legitimação, né, democrática e de uma participação comunitária. É a integração da inovação institucional com o uso de tecnologias. Isso é um elemento essencial. A gente percebe isso nos dias atuais, né? E a participação popular na modelagem das políticas públicas é um elemento de transparência, né, que é fundamental em uma governança eficiente, né? Na sequência do trabalho, no seu capítulo 2, é tratada e desenvolvido a questão da emenda constitucional número 19/98, o princípio da eficiência, né? A emenda, que é um marco importante, ela traz as seguintes pautas, né? Os princípios são postulados, os princípios dessa emenda são postulados fundamentais que orientam a administração pública, sendo essenciais, né, para a unidade, objetividade e segurança do serviço jurídico, né? Com a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado, MARI, né, e o plano diretor influenciado principalmente pela doutrina neoliberal hegemônica, né, a partir dos anos 90 no mundo, e também pela globalização, né, esse princípio é incorporado à Constituição a partir de 1988. Segundo
os estudiosos Maria Zilda Zanella e Pietro Mateus Carvalho, que são figuras estudiosas sobre o tema, a eficiência significa alcançar o bem comum com desempenho eficiente e com a intencionalidade de minimização dos desperdícios. Então, essa lei número 9.784/99 reforçou a aplicabilidade desse princípio no processo administrativo federal. Na sequência, já no capítulo 3 do desenvolvimento desse artigo, vem as contribuições da utilização do princípio na eficiência nos serviços destinados à sociedade, né? E as contribuições são aquelas contribuições que a gente vê muito como chavões, né? Máximas da questão do moderno Estado, né? A produtividade, que é exatamente o elemento da otimização da relação entre fins e meios, a redução da desigualdade social e promoção do desenvolvimento nacional. Esse é o primeiro princípio da produtividade. O segundo princípio da economicidade, que é evitar os desperdícios de recursos com compromissos com a adequada utilização das verbas públicas, dos recursos de natureza pública, a economicidade, a qualidade, que logicamente é o foco na excelência dos serviços prestados, a busca, né, e a inspiração do setor privado, a busca pela qualidade dessas ações promovidas pelo Estado, o compromisso com a adequação e utilização de verbas públicas, né, a presteza, que é a agilidade na atuação administrativa, com o aperfeiçoamento da relação entre tempo, custo e benefício. Esses são os princípios fundamentais para a utilização do princípio da eficiência dos serviços de natureza pública. Produtividade, economicidade, qualidade e presteza. E, inclusive, é um dos elementos mais questionados, né, dos serviços de natureza pública, né? Nas considerações finais do artigo, né, elaborado as duas figuras, né, que constituem esse artigo, Michele e Fábio Lucas, né, eles trazem nas considerações finais o princípio, com suas conclusões, que o princípio da eficiência é fundamental para a legitimação dos governantes e para a melhoria na prestação dos serviços públicos. A integração da eficiência com participação popular e inovação tecnológica é crucial, elemento fundamental para atender às expectativas da sociedade brasileira. Então, essa é a minha contribuição referente ao mapa mental, né? Eu já desenvolvi um mapa mental, depositei no ambiente virtual. Agradeço ao professor Rubens, tem sido um aprendizado muito interessante junto com a turma, uma turma muito qualificada, tem feito boas discussões. Agradeço a nossa tutora, faço essa referência porque a tutora tem realmente contribuído decisivamente com a intermediação, os avisos, né, as interseções, quando se faz necessário, e aos colegas. A gente tem feito, ao longo dessa disciplina, excelentes discussões, principalmente nos dias das aulas online. Um abraço a todas e todos, até o nosso próximo encontro, e fico aí à disposição para as discussões no ambiente virtual sobre a minha apresentação e sobre a questão referente ao mapa mental. Um abraço, até mais.